Vamos dar continuidade às nossas aulas. Essa é a nossa terceira aula. Vamos falar sobre a hermenêutica e o sentido do texto. A expressão sentido do texto indica a maneira como se percebe a mensagem que o autor pretendeu passar no texto que ele escreveu. E a menos que seja um texto psicodélico de um autor esquizofrênico ou louco, o sentido da mensagem é sempre único. Este entendimento é obtido por meio da aplicação das melhores regras, das melhores técnicas hermenêuticas, caso em que nós precisamos voltar ao estudo do conceito de hermenêutica, apelando para a filologia. A palavra hermenêutica deriva-se do verbo hermeneu, o ato de levar alguém a compreender uma mensagem, explicando em uma língua o que foi expresso em outra, esclarecendo e tornando inteligível o que antes era obscuro, que era desconhecido, inacessível. A hermenêutica precisa trabalhar com a intencionalidade do autor, com o sentido que ele quis dar. Sentido tem a ver com a intenção do autor e busca, então, responder a perguntas sobre o que ele quis comunicar. O que o autor queria que fosse entendido por seus leitores, porque todo texto tem um telos, todo texto tem um propósito. E no caso das Escrituras, os textos fazem parte de uma mensagem que desafia o ouvinte a crer no que lhe é dito e a desacreditar dos erros, das mentiras, das superstições que lhe foram ensinadas de maneira engenhosa e intencional por pessoas que acreditavam nesses erros e mentiras como se fossem verdades. A mensagem bíblica desafia o leitor a mudar a sua cosmovisão. Terry diz que, como ciência, a hermenêutica possui princípios. Ela investiga as leis do pensamento e da linguagem e classifica os seus fatos e os seus resultados. E, como arte, ela ensina como esses princípios devem ser aplicados e, então, comprova a sua validade no esclarecimento de passagens mais difíceis. O autor pretendeu transmitir ideias, lembre-se disso. Os escritores tentam, através de sinais gráficos, transmitir pensamentos, sentimentos, impressões e ideias que devem ser entendidas, organizadas e retransmitidas com fidelidade em sua própria linguagem. A hermenêutica é fundamental para que isso seja feito com fidelidade. E é necessário, então, o estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu próprio contexto para evitar a introdução de ideias pessoais ou, então, ideias recortadas do autor, utilizando textos isolados, retirados do seu contexto. Palavras isoladas normalmente não transmitem ideias. Palavras têm significado, mas isoladamente quase nunca transmitem ideias completas. Já a exegese, ao estudar as palavras, dá o significado que elas têm, o uso que elas tinham no tempo da sua escrita, bem como o uso que o autor fez intencionalmente de cada uma dessas palavras. Quando isso é feito com um sentido diferente do usual, geralmente existem indicações claras e precisas. Ao organizar as palavras, o autor pretendeu transmitir ideias, dar-lhes um sentido, e se utilizou de técnicas da linguagem conhecidas de uso corriqueiro, de uso comum no seu tempo. A hermenêutica, portanto, vai além das palavras, sem desrespeitá-las, atentando para a construção do pensamento ou da ideia exegética. A expressão ideia exegética se refere à descoberta do sentido do texto, da intenção do autor, do que o autor pretendeu dizer, contextualizando a sua intenção para melhor entendimento, sem renunciar à fidelidade ao sentido do texto. Uma hermenêutica deficiente não pode ser validada por uma excelente homilética. No máximo, fará com que uma ideia errada, um erro, seja defendido com mais habilidade. Isso é ainda mais perigoso. Patterson, ele diz que muito do ensino que é encontrado na atualidade falha justamente na falta de exegese. David Allen, no artigo As Regras do Jogo, apresenta 7 passos para a correta interpretação que indicam como transitar da exegese para a hermenêutica e, posteriormente, da hermenêutica para a homilética. Identificação do gênero,
observação do contexto, estudo da semântica, visão panorâmica do texto, análise de aspectos gramaticais e sintáticos, compreensão do significado das palavras no texto específico e, finalmente, a aplicação da verdade descoberta ao tempo presente, utilizando-se como exemplo primeiro de João 2, 15 a 17, definindo que a ideia exegética é expressa pelo verbo dominante, no caso, o imperativo negativo, não amar. Não amar o mundo, porque amar o mundo indica a inexistência do amor de Deus, porque as coisas predominantes no mundo não procedem de Deus. E, na verdade, todas elas são corruptas ou são passageiras. A hermenêutica cristã é uma abordagem teológica para a interpretação das Escrituras, enfatizando a centralidade e a autoridade da palavra de Deus, que é reconhecida como fonte suprema e fonte autoritativa da verdade. A partir da Reforma Protestante, os teólogos reformados buscaram restaurar a primazia das Escrituras em relação às tradições humanas e também à autoridade eclesiástica da Igreja Romana. Esta abordagem exegética e interpretativa também considera imprescindível conhecer, compreender o significado original do texto bíblico e aplicá-lo ao contexto atual de modo coerente com as confissões reformadas e com as expressões de fé da Igreja. João Calvino, teólogo da Reforma Protestante, enfatizava que a interpretação correta das Escrituras era essencial para que o cristão pudesse, de maneira autêntica, atender aos reclames do Criador. E ele ensinava que a autoridade das Escrituras deveria ser reconhecida em todos os aspectos da vida da Igreja. Calvino julgava tão importante, mas tão importante a interpretação correta das Escrituras, que na sua obra As Institutas da Religião Cristã, de 1559, obra que veio a se tornar um referencial para a teologia reformada desde o seu começo. Nesta obra, Calvino inclui várias seções importantes sobre a interpretação das Escrituras. No século XVII, um escritor chamado Hermann Witsius escreveu a obra Economia dos Pactos entre Deus e os Homens, na qual ele enfatizou a importância da interpretação criteriosa e contextualizada das Escrituras, obedecendo às regras da gramática, da linguagem ou literatura, da história, da geografia, da cultura do mundo bíblico, destacando que a interpretação das Escrituras deve ser, primeiro que tudo, guiada pelo Espírito Santo, que todos os cristãos devem buscar um entendimento profundo e abrangente das Escrituras, aplicando o seu ensino de forma adequada em todos os aspectos da sua vida. Autores mais recentes enfatizam a grande importância da hermenêutica para que a igreja conheça e pratique a vontade de Deus em seu próprio tempo. Richard Gaffin, por exemplo, ele aplica os princípios da hermenêutica reformada à interpretação bíblica, e Graham Goldsworth defende uma abordagem evangélica e reformada para a interpretação das Escrituras, enfatizando a centralidade de Cristo na interpretação e aplicação do ensinamento bíblico. Existem, porém, autores que rejeitam a hermenêutica reformada com argumentos como diversidade cultural, diversidade religiosa, propondo um diálogo. O problema desse diálogo é que eles querem deixar de fora ninguém menos do que o próprio autor do texto, que pretendeu comunicar uma mensagem aos leitores do seu tempo. Querem deixar de fora também a intenção de Deus com a comunicação de sua mensagem à igreja de todos os tempos. Nesse diálogo, somente o autor humano e o autor divino são excluídos. Regra geral, a hermenêutica bíblica segue com algumas possíveis e necessárias exceções do esboço abaixo. Leia, primeiro, o texto completo, o livro. Leia a perícope, a passagem na qual o texto está inserido. Identifique e leia textos que contextualizem a passagem, que tratem do mesmo assunto, chamamos de contexto próximo e contexto remoto. Identifique o significado das palavras nas línguas originais, teologia exegética. Identifique os aspectos contextuais, históricos e geográficos e, se possível e se necessário, consulte obras de referência a esse respeito. Identifique o sentido do texto para os leitores originais. Faça a correlação do sentido do texto com o
ensino completo, com o ensino geral das Escrituras, chamamos isso de teologia bíblica. E, por fim, identifique o sentido e a aplicação do texto para todas as épocas, para quem está te ouvindo, para quem está lendo você na atualidade. Por fim, uma palavra sobre a alegoria. Na verdade, na prática, a alegoria não é um método hermenêutico, mas é uma abordagem interpretativa que busca identificar símbolos e figuras que estejam ocultos nos textos bíblicos, devido à premissa de que a Bíblia possui, além do significado literal, outros significados mais profundos, histórico, moral e espiritual. O significado literal se refere ao sentido básico e direto das palavras e frases, e ele é importante para a compreensão histórica e contextual do texto, as suas palavras e as suas ideias. O significado histórico é importante para a compreensão da história e da cultura da época em que foi escrito. Serve para contextualizar o texto e entender as circunstâncias sociais, políticas e religiosas que influenciaram a escrita do texto. Já o significado moral se refere aos ensinamentos éticos e morais transmitidos no texto, importante para compreender o que a Bíblia ensina sobre relacionamentos e vida prática. Já o significado espiritual se refere aos significados mais profundos, que só podem ser descobertos por meio de reflexão e meditação sobre o texto. Este nível é central para a interpretação alegórica da Bíblia e requer simbolismos, metáforas e outras imagens. Nós cremos que a Bíblia tem um sentido espiritual, mas não que ela tenha um significado oculto por trás das palavras. A prática da alegoria já era comum antes do século I. Foi praticada por importantes pais da igreja como Orígenes e até pelo célebre Agostinho de Hipona. A abordagem alegórica parte do princípio de que a Bíblia é uma obra divinamente inspirada, possuindo vários níveis de significado, e cada um deles pode ser interpretado como representações de verdades figuradas, descobertas através de meditação, reflexão, comparação com outros textos bíblicos e também com a tradição da igreja. O principal problema da alegoria é atribuir ao autor uma possível intenção de esconder algo da igreja, ou de que a revelação de Deus para a igreja foi oculta do próprio autor que escreveu. O segundo problema é a arbitrariedade e a subjetividade da interpretação da Bíblia. Cada intérprete poderá atribuir significados ao texto segundo a sua experiência e segundo a sua própria imaginação, acabando então com todos os critérios de interpretação. Seguindo as regras da alegoria, simplesmente não há exegese, simplesmente não há hermenêutica. O texto não tem sentido. O texto tem todos os sentidos. E é claro que isso não é assim. Até a nossa próxima aula.